E, claro, seguiremos aqui repercutindo com toda precisão para vocês entenderem em que pé está todas as negociações pela sucessão do Papa Francisco e também todas as homenagens, o protocolo ainda em torno dessa grande perda para mais de 1,3 bilhão de fiéis católicos mundo afora. Inclusive, temos aqui presença ilustre, sempre aí com a melhor análise, o melhor raio-x desse planeta Terra, por que não, o apresentador do Jovem Pan Internacional, nosso querido Fabrício Nais, que se junta aqui à bancada do Morning Show. Bom dia, Fabrício. Bom dia, André. Tudo certo? Maravilha. Qual é a sua... Vamos abrir alas breve aqui. O que está colocado lá, o que está posto que mais se destacou para você nessas últimas 24 horas? Porque é um processo muito dinâmico, a gente pisca e a coisa já mudou, as casas de apostas estão a 1000. E aí? 150 mil pessoas já passaram na Basílica de São Pedro para o funeral do Papa. A gente esperava 250 mil até o fechamento do velório, melhor dizendo, né? Não do funeral. E os cardeais se reúnem lá no Vaticano enquanto o velório está acontecendo para decidir o dia a dia da igreja enquanto isso, né? Porque isso precisa ser decidido. Lembrando que o Camerlengo, que é quem ocupa esse cargo enquanto a sé está vacante, ele responde a esse colegiado de cardeais e eles precisam dar aprovação para tudo que é feito. Então, é um dia a dia um pouco lento, mas que é decidido diariamente ali entre os cardeais lá na Igreja Católica no Vaticano. E está projetado aqui na tela das multiplataformas da Jovem Pan, enquanto o Fabrício falava, aqui ao vivaço também as imagens do último dia do velório do Pontífice, do Papa Francisco. Realmente uma multidão, uma procissão aí de fiéis realmente rendendo suas últimas homenagens. Inclusive teve muita gente que exagerou na dose, tirando selfie, pegou mal, mas... acontece, é o mundo real de 2025. A gente segue adiante aqui para entender exatamente o que está posto, principalmente aí na formação do conclave, com ninguém mais, ninguém menos que Luca Bassani, nosso repórter diretamente do Vaticano. Fala, Bassani, obrigado pela presença, meu irmão. Conta aqui pra gente, até porque a gente apurou que pelo menos 2/3 do colégio cardinalício atual foi nomeado pelo próprio Papa Francisco. Muita gente, se operasse pela lógica aqui da política dos meros mortais aqui fora, imaginaria que só por isso vai entrar um cara igual a ele, do mesmo perfil, progressista, mas não é bem assim, né? Até porque o colégio que elegeu o próprio Papa Francisco foi formado pelos seus antecessores mais conservadores. Essa é a expectativa, mais ou menos? É isso mesmo, Marinho. É bom a gente dizer, reafirmando aquilo que o Fabrício acabou de trazer, que hoje tem sido o dia mais movimentado aqui no Vaticano. 150 mil pessoas passaram até o meio-dia de hoje, lembrando que o caixão do Papa será selado mais tarde pelo cardeal Camerlengo Farrell. Isso acontecerá por volta das 7 horas da noite, horário de Roma, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, e até lá, tanto os fiéis quanto também as comissões diplomáticas, as comitivas diplomáticas com os chefes de Estado poderão fazer a sua visita e a sua última homenagem a Francisco. Em relação ao conclave, é bom te dizer que não tem uma data marcada. Por enquanto, a gente sabe que amanhã, com o funeral acontecendo, começa o primeiro dia dos Novendialem, né, dos 9 dias de luta oficial, e, portanto, a gente consegue calcular que lá para o dia 5, 6 de maio, teríamos o começo das deliberações. Mas, como você bem colocou, o colégio cardinalício, o atual, ele é formado por mais de 80% de cardeais que foram nomeados por Francisco. São 133 que participarão aqui, então, das votações do conclave, sendo que 108, pelo menos, foram nomeados pelo Papa Francisco, o que talvez indicaria um viés mais reformista. Mas, como você bem colocou, isso não quer dizer nada. Afinal, cada um dos cardeais, e dependendo de qual região do mundo eles vêm, eles seguem uma vertente na sua política social diferente. Tem muitos cardeais africanos, por exemplo, que são bastante reformistas em relação aos gastos da igreja, à transparência das contas, mas no que diz respeito às condutas comportamentais, direitos LGBT, aborto, são bastante conservadores. Então, não dá para a gente tentar colocar apenas no espectro da esquerda, direita, conservador e progressista, porque estamos falando de realidades culturais diferentes, muitas vezes, de onde os cardeais são provenientes. O Papa Francisco, inclusive, nomeou cardeais em todo o mundo, Papua Nova Guiné, Tonga, tudo isso na Oceania, República Centro-Africana, também no Nigéria, entre outros países africanos que seguem outra doutrina, assim como os latino-americanos e europeus. Então, a gente só vai saber mais ou menos qual é a tendência uma vez que eles cheguem aqui e comecem a conceder entrevistas. Por enquanto, o clima é apenas de luto e de despedida pelo Papa Francisco, que terá um grande funeral amanhã,
e com certeza com a nossa cobertura especial desde as 5 da manhã deste sábado para toda a Jovem Pan News, com Fabrício Naisky comigo aqui e com toda a nossa equipe de analistas e outros especialistas neste assunto para explicar todos os detalhes dessa cerimônia tão única e tão milenar. Espetacular, Bassani. A gente tem tempo, minha diretora Helena, para mais uma pergunta aqui para a gente interagir com o Bassani? Claro. Maravilha. Então, Jess Peixoto, com a próxima pergunta. Luca, bom dia, parabéns pela excelente cobertura. E eu vi que hoje a comitiva brasileira chega até o Vaticano, né? São mais de 15 autoridades, além do presidente da República, presidente Lula. E a minha pergunta é se existe alguma agenda para que eles estejam hoje, antes do fechamento do caixão do Papa Francisco, presentes aí para essa despedida, ou se não, todas essas autoridades elas só irão atender ao funeral amanhã. Se você saberia nos informar sobre a agenda da comitiva brasileira. Saberia sim, Jess. Bom dia a você, a todos que nos acompanham novamente. O presidente Lula pousou no aeroporto Roma Fiumicino por volta da 1h30 da tarde, horário local, 8h30 da manhã do horário de Brasília, e seguiu diretamente para o prédio da Embaixada Brasileira aqui em Roma, que fica na Piazza Navona, onde ele se encontra neste momento. Segundo os assessores presidenciais, o presidente e alguns membros da sua comitiva deixarão o recinto da embaixada em direção ao Vaticano por volta das 4h30 horário local, ou seja, daqui mais ou menos uns 20 minutos. Quando eles regressarem desta homenagem ao Papa, ele provavelmente falará com a imprensa. Você bem colocou, a comitiva ela é composta por várias autoridades, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, tanto o presidente do Congresso, Hugo Mota, quanto do Senado, o Davi Alcolumbre, e também a ex-presidente Dilma Rousseff e alguns colegas jornalistas me disseram que estarão aqui. Não se sabe ao certo onde todos eles estão ficando, mas o presidente Lula permanecerá esta noite na embaixada. Amanhã participa do funeral por volta das 10 horas da manhã, horário de Roma, e logo à tarde, após a finalização de todos os rituais fúnebres, ele e a comitiva já retornam ao Brasil no sábado mesmo, chegando no domingo pela manhã. Obviamente que a gente vai ficar de olho, eu inclusive logo em seguida me deslocarei até a Piazza Navona, de onde eu vos falo agora aqui no Castelo de Sant'Angelo, mais ou menos uns 11 minutos a pé, para tentar encontrar o presidente Lula e ver o que ele tem a dizer sobre este evento tão importante na geopolítica mundial e também dos acontecimentos do Brasil, que tem dado muito o que falar durante as últimas 24 horas. Esse foi o Luca Bassani, representando muito bem, como sempre, aqui a reportagem internacional da nossa Jovem Pan News, agradecendo aí teu trabalho, aí presenciando a história sendo escrita. Obrigado. Obrigado. Até amanhã. Fabrício Naisky. O Luca vai precisar descansar bastante, viu? Amanhã a gente vai ter uma cobertura bem intensa, André. O Vaticano tá falando que 200 mil pessoas estarão por lá pro funeral do Papa. Então é muita gente mesmo. A gente sabe que vai ser uma cerimônia longa, inclusive o Jornal da Manhã vai começar mais cedo, às 4h50 da manhã, pra gente acompanhar tudo desde o comecinho. São cerca de 50 chefes de Estado que já confirmaram presença nessa cerimônia. O Lula vai estar lá, já chegou, né? O Donald Trump vai estar lá também. O J.D. Vance vai viajar até Roma também para acompanhar o presidente americano. Enfim, Antônio Guterres, Emmanuel Macron, o mundo todo vai estar reunido. É muito interessante que o velório de um Papa, mas especialmente do Papa Francisco, ele não se resume a uma cerimônia da Igreja Católica. Ele atrai os olhos do mundo todo, independentemente da fé, do credo, das pessoas. O Papa Francisco tem esse aspecto ainda um pouco ampliado. As palavras dele, as ações dele tocavam ainda mais no coração de quem não é exatamente seguidor da fé católica. E isso está se traduzindo nesse velório. A gente tem visto muitos depoimentos de pessoas que falam, poxa, eu não sou católico, mas o Papa me emocionava. Ele falava coisas muito bonitas sobre humanidade, né, que transcendem a questão da religião, e por isso eu vim aqui prestar essa homenagem. Então a gente pode esperar amanhã um dia muito quente nesse sentido, e uma cerimônia, embora o Papa Francisco não quisesse uma cerimônia grandiosa, sim, será uma cerimônia grandiosa, pelo menos no simbolismo disso tudo. Mas com simplicidade ao mesmo tempo, né? Exatamente. O que é interessante. Esse é o nosso Fabrício Naisky, ele que cada vez mais vai se tornando uma espécie de Vanderlei Cordeiro de Lima do jornalismo internacional. Um grande maratonista. Eu que tive o privilégio de ter ele como meu contraparte naquela eleição que elegeu Donald Trump para a Casa Branca. Então vocês estarão muito bem
enfim, conduzidos aqui pelo Fabrício, nesse velório, né? O J.D. Vance esteve com o Papa logo antes da morte, né? É um católico... Às vésperas. Ele foi a última autoridade. A última autoridade a encontrar. E isso me fez lembrar, que o J.D. Vance, que é vice-presidente dos Estados Unidos, que a longa comitiva brasileira não inclui o mais notório católico praticante do governo Lula, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin. E eu queria... Você falou de algo... né? Você falou de algo curioso, eu queria saber São 9 horas de voo até Roma, né? Um pouquinho mais, umas 11 horas de voo. 11 horas de voo. Quais são as conversas dentro desse avião? Se eu fosse uma mosquinha... Não. Mas tinha bastante gente para conversar, porque são mais de 15 autoridades. Você poderia conversar com um deputado um pouco, ministro. Então, em 11 horas dá para conversar. Não sei se vocês lembram, mas na época que estava rolando o funeral de Nelson Mandela, lá em Joanesburgo, houve ali no avião oficial da presidência, ninguém mais, ninguém menos que José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, todos juntos, sozinhos, num voo para a África do Sul. Esse eu queria ter sido aquela mosquinha que acabou entrando ali debaixo ali no avião e acabou ficando. Mas olha só, com toda a seriedade que o momento demanda aqui também, pessoal, a gente segue adiante com o Morning Show, até porque, como o Fabrício muito bem colocou, a morte do Papa Francisco acendeu pelo mundo uma série de incertezas, a verdade é essa também. E ninguém melhor que o escritor e professor de sociologia Carlos Eduardo Cell, ele que é autor do livro Para Onde Vai a Igreja Católica, lançado esse ano e oferecendo, inclusive, uma análise sociológica precisa e instigante da Igreja enquanto instituição. Então, aproveitando esse título, agora mais do que nunca, professor, para onde é que vai a Igreja Católica, qual o futuro do catolicismo e o legado do Papa Francisco para valer, na sua opinião? Bom dia. Bom dia, prazer Tivemos uma breve intercorrência técnica aqui no início do papo com o professor Carlos Eduardo Cell. Na medida que a produção já vai aqui recauchutando o link, a gente vai aqui repercutindo com o Fabrício também. Ô André, eu estava pensando aqui, falando essa coisa do encontro entre os presidentes, né? Isso era muito comum na democracia americana, né? Uma espécie de conselhão dos ex-presidentes, né? Isso era muito... E aqui não é comum, né? A gente não tem esse hábito. Acho que em parte porque na cultura americana, geralmente o ex-presidente deixa de atuar politicamente, né? O Trump talvez seja uma das raras exceções nesse sentido. Mas ele podia voltar, né? Exato, porque não foi reeleito. Exatamente. Né? E aqui, a maioria dos ex-presidentes volta a concorrer em eleições. Ou especula-se, né? Quanto tempo que a gente passou falando, o FHC vai voltar. Mas o FHC foi o único que não voltou, de fato, né? Porque o Sarney virou senador, o Collor virou senador, a Dilma tentou e o povo de Minas não a elegeu. Pois é. Tem muito disso. O único que também... O FHC acaba que foi o único que não teve sequer nenhum processo transitado em julgado. E o Temer também não voltou a ser candidato. Achei que você falou que não teve nenhum processo. Processos ele teve bastante. Eu acho que você esqueceu daquele Uber Black. Infame. Realmente, a gente segue adiante aqui, pessoal, por favor. Podemos agora, minha diretora Helena? Vamos que vamos? A gente teve, lamentavelmente, aqui só um probleminha técnico com o professor Carlos Eduardo Cell, já estendendo o nosso convite aqui para a gente seguir repercutindo isso. Agora, eu já estava aqui para perguntar para o professor, até porque tem vários vaticanistas experientes, Fabrício, talvez você saiba aqui trazer uma atualização nesse sentido, que as finanças do próprio Vaticano está bem bagunçado o negócio e que isso seria um pouco daquela lógica de está na hora de olhar para dentro, está na hora de arrumar a casa, logo alguém mais com perfil conservador e ali intramuros. Faz sentido isso? Faz sentido, é uma das preocupações. Quando eles vão num conclave eleger um novo Papa, na verdade, além de eles estarem elegendo um líder religioso, também estão elegendo um chefe de Estado, não deixa de ser um chefe de Estado. E como chefe de Estado, o Papa tem a responsabilidade de delegar as finanças do Vaticano. Isso é um processo, às vezes, muito complicado, não é? O Papa não necessariamente tem essa expertise, vamos dizer assim, né, do manejo das contas. Um contexto, vale lembrar que o Papa Bento XVI, né, no contexto da renúncia dele, estava havendo uma grave crise de fraude com o Banco do Vaticano, que depois, ao longo do papado de Francisco, levou, inclusive, à prisão, pela primeira vez, de um cardeal extremamente importante na Cúria por corrupção, né? Foi condenado e está preso. A gente agora conseguiu, ainda bem, falar com o professor Carlos Eduardo Cell. Agora sim, professor, obrigado pela presença. E eu quero te ouvir, porque muita gente vai falando que se for continuar o legado, 80% do cardinalício, do colégio cardinalício nomeado pelo Papa Francisco, quem estaria despontando como favorito seria
Luiz Antônio Tagle, filipino. Como é que você vê se isso de fato se confirmar? O impacto que isso teria até na Ásia, em conversões católicas. Você vê isso como uma possibilidade concreta? Eu acho que o nome de Luiz Antônio Tagle hoje já não é mais o favorito. Tá? Ele é considerado o Francisco asiático, né? Ele tem sido muito exposto na mídia e eu acho que isso tem sido negativo para ele. Ele seria visto como, digamos, um nome radical. Tá? O que se percebe da movimentação do Colégio Cardinalista é que se quer um nome de centro. Provavelmente será um nome mais de centro-esquerda e Luiz Antônio Tagle estaria muito no extremo dessa escala. Tá? Então vejo as possibilidades dele diminuindo. Tá? Seria simbolicamente muito interessante que fosse um Papa da Ásia, mas eu realmente não apostaria nesse atual momento que ele continue a ser um favorito. Pois é, no meio de tanta turbulência global, será que o Vaticano vai querer tacar querosene no fogo, pelo menos para continuar essa turbulência toda? A ver. Mas a gente ainda vai descobrir isso naturalmente, mas eu vou acionando aqui o Fabrício Naides, professor, para a próxima pergunta. Professor, eu queria entender um pouquinho do legado do Papa Francisco. Até onde que você acha que esse legado dele vai perdurar? Como que isso pode impactar não só o próximo Papa, mas os seguintes também? Isso é próprio da igreja, né? Um Papa sempre deixa um legado para o outro. E ele cria um certo clima, tá? Clima que é exatamente esse que você está descrevendo. Né? Vai haver continuidade ou vai haver uma mudança drástica de rumo, tá? Eu não acredito que vai haver uma mudança drástica, não. Acho que a gente vai só para uma linha mais amena. O que eu acho que continua muito claramente? A linha política. Né? Se dizia anteriormente jogar mais gasolina no fogo. Não, eu acho que a igreja vai continuar nessa linha de defender os direitos sociais, de defender um mundo mais globalizado, um mundo mais solidário, a defesa do meio ambiente, que eram pautas de Francisco, mas que na verdade já vinham dos papas anteriores. Talvez o que vai mudar é a política do Papa dentro da igreja. E aí o Papa Francisco promoveu algumas políticas que causaram muita divisão, muito debate, muito dissenso dentro da igreja. E parece que a avaliação que se tem é que a igreja precisa agora de mais unidade e de mais tranquilidade interna. Então, aquelas atitudes mais arrojadas do Papa, no sentido de expandir, digamos assim, o tratamento dos temas morais, ou promover mesmo uma democratização interna da igreja, eu acho que essa ênfase vai diminuir um pouco. Talvez a última vez que isso tenha acontecido, digo de continuidade intramuros, né, foi a passada de bastão do João Paulo II para o Bento XVI, que era braço direito do João Paulo II, né? A ver se será o caso. Mano Ferreira com a próxima pergunta. Professor, como o senhor avalia a forma da igreja lidar com as mudanças do nosso tempo? Redes sociais, a dinâmica cada vez mais intensa da informação. O que significa isso na prática do ponto de vista do funcionamento da Igreja Católica? A gente tem que sempre lembrar que a Igreja Católica é uma instituição milenar e que talvez ela se caracterize mais pela ideia de perpetuidade, de permanência, de tradição, de tranquilidade. E isso talvez não seja ruim diante de um mundo sempre em ebulição. A Igreja quer passar um pouco essa ideia de que ela está lidando com algo eterno, mas ela precisa se comunicar. Aí eu diria o seguinte, né? Não é só com o Papa Francisco que os papas têm se tornado mais informais. Talvez isso tenha sido um pouco mais difícil para Bento XVI, que era um professor, era um teólogo, era um intelectual que tinha mais dificuldade de conexão com as massas, digamos assim. Mas a gente precisa lembrar de João Paulo II, que tinha essa capacidade de se comunicar com os recursos que existiam na época. Francisco soube fazer isso muito bem, porque ele se comportava quase como um padre de paróquia. É um padre muito simples, que conversa com as pessoas, que abraça, que usa uma linguagem informal. Então, acho que a igreja tem conseguido se adaptar de forma muito boa a esse cenário, principalmente porque tem esse recurso cênico, né, esse recurso simbólico, que é essa figura, o Papa. Quer dizer, o Papa em si, o papado em si, é um símbolo que conversa muito bem com as grandes multidões. Então, acho que a igreja tem tentado fazer esse balanço entre o que a gente precisa mostrar aqui que é permanente, que é eterno, que não deve mudar, mas também como a gente deve se comunicar de forma nova com os problemas, com os anseios, com as questões da vida das pessoas. É isso aí, senhor professor Carlos Eduardo Céu. Obrigado demais pela presença, professor.
Feliz aqui que deu certo o contato. Eu é que agradeço, parabenizo pela cobertura, acho que muito correta, bastante profunda. Sei que amanhã vocês terão um dia muito importante, né? E é um dia para se prestar atenção, tá? Porque não são só os funerais. Em 2005, o sermão do cardeal Ratzinger, né, foi muito importante para ser eleito Papa. Tá? Aquilo impressionou muito, impactou os cardeais, então é preciso prestar atenção amanhã o que vai acontecer, porque também pode ter um impacto decisivo na escolha do próximo pontífice. Espetacular, obrigado, professor Carlos Eduardo Cell. Podem seguir eles na rede social também. O Cell é S-E-L-L. A gente agradece e segue adiante aqui com o nosso Morning Show, pessoal.